Olá pessoal, um abraço a todos vocês inscritos no canal. Então você vê que tudo é muito difícil quando você mergulha de cabeça na história contada na Bíblia aí do judaizado, dos evangélicos, dos católicos, dos judaizados, todos eles. Você vê que é muito difícil você encontrar ali, né, nessas escrituras, verdades. As verdades são ali ocultadas, elas estão ali escondidas em mensagens sublimares, e você precisa decifrar esses códigos. É porque eles estão ali colocadas por código mesmo, para que vocês não entendam nada. Para que nós não entendêssemos nada, né? E se não fosse pelo Espírito do Criador, né, pelo próprio Criador Yahushua, a sabedoria que Ele tem nos dado e dado a todos vocês, né? Nós jamais iríamos chegarmos a... Nós jamais iríamos chegar em uma conclusão tão esclarecedora. É por isso que é muito difícil você estar ali, porque você está preso no meio de mentira e meio de engano. Então, quando eu disse hoje, no primeiro vídeo que eu fiz hoje de manhã, eu estou trabalhando hoje, né? Estou aqui no plantão, que o Criador, o Criador Yahushua, ele pede que o nome dele seja colocado nos filhos de Ashuru, principalmente dos primogênitos. Ele está fazendo menção daquilo que eu disse hoje de manhã. Cada personagem ali, verdadeiro, ele ia exercer ali vamos dizer assim, a sua tarefa, para que vocês entendam melhor, o trabalho que ele ia exercer ali para o Criador, estava relacionado com o seu nome, com o nome ali que ele representava do Criador. Todos eles levam o nome do Criador. É por isso que quando você pega a Bíblia aqui, tanto a Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia católica, ou a Bíblia evangélica, ela vem com nomes trocados. O nome de Jeremias, de Isaías, o nome de Ezequiel, de Daniel, de Tobias, de Macabeus, o nome de Ruth, de Judite, de Esther, de Paulo, de João, de Pedro, de Lucas, de Mateus, do Jesus, de Deus, de Senhor, de Jeová, de Javé. A Bíblia de Jerusalém está falando de Javé. E você não chega a nenhum lugar. Por que você não chega a nenhum lugar? Porque não são esses nomes. Esses nomes não representam aquilo que Yahweh era. Hoje eu fiz ali, hoje estava vindo trabalhar, aí parei no cais da Lapa, meu lugar de sempre, né? Meu refúgio, onde eu vou ali. E para ler também. E fiz aquele vídeo correndo ali. Então agora eu vou explicar mais detalhe, né? Então, quando um profeta ali, ele exercia ali o seu poder de fazer aquilo que lhe era incumbido, que era mandado, aquelas coisas aconteciam porque o nome do Criador estava nele, da forma que aquilo ia acontecer. E você não vai descobrir isso de maneira nenhuma dentro do sistema. Dentro do sistema. Por isso que Yarro, ele muda o nome de Saulo, muito contestado aí pelo judaizado, né? Que diz aí que Shaul, ele é um profeta, um apóstolo da própria igreja católica, né? Mas aí dentro existem dois personagens. Existe até coisa aí que você vai ver que não é o próprio Arrujo que está falando. Mas é o personagem Jesus, colocado pelos tradutores. Colocado pelos tradutores, né? E não preciso falar isso várias vezes, já li para vocês um texto aí de Eusébio Sinfrão de Jerônimo, ele brigando ali com o Papa Damaso, daquilo que ele ia fazer de uma verdade, uma mentira, um engano. Então a gente não precisa estar falando isso, a gente está lidando com pessoas do outro lado aí do canal, né?
Assim como a gente lida nas ruas, com Bíblias Menks, os evangélicos aí, com católicos, todo tipo de pessoa. E vocês também são do outro lado aí da tela, são pessoas inteligentes. Então eles colocam essas duas histórias para nos enganar, né? Então você vê que a mentira, ela cresce. E eu não preciso ir muito mais longe, se você pega aí o próprio Arrucha falando, né? Isso é o próprio Arrucha falando. E Arrucha fala de quê? A parábola do semeador. A parábola do semeador, ela quer dizer isso. O filho do homem, quem é filho do homem? O próprio Arrucha que se faz homem, o próprio Criador que se faz homem, se faz filho e habita no nosso meio. Ele perde aquela glória que ele tem ali, e ele pega esse corpo morto, esse corpo obscuro que nós temos aqui, pecaminoso, essa mente pecaminosa, tudo em nós, ele, ele tem essa necessidade de decair, né, de pender para o lado do mal. Vocês sabem muito bem disso. O nosso corpo, ele pende sempre para o lado do mal, para as coisas ruins, né? Porque as coisas ruins, as coisas do mal, elas são para o corpo boas. Elas são delícia para os olhos, né? E a alma não, a alma ela pende para o lado do caminho estreito, que é o caminho do Criador. Que o corpo nosso pede, né? O que ele pede? Todo tipo de coisas que não nos convém fazer. Porque isso está imposto no ser humano. Então você vê que o próprio Yahusha, né, quando se faz carne, habita no nosso meio, né, ele faz a comparação, ele conta a parábola do semeador. O filho do homem, eu semeei a boa semente, né, explicando ali para os seus seguidores, né, seus discípulos, seus irmãos, seus, né, dele se pode dizer isso, filhos dele na fé, né, não é isso que é pregado nos tempos de pedra, que essas pessoas não são pai de ninguém, né, não são pai nem delas mesmas, nosso pai é Yahweh, o próprio Yahusha. E depois vem o maligno e semeia a semente, a outra semente por cima da semente verdadeira. Tão fácil a gente entender isso, né? A gente não entendia no tempo de pedra. E essa mentira, ela cresce por cima da verdade. E você vê que ao longo do caminho a semente é jogada em vários lugares, né? E ela só cresce em uma terra que é boa. Porque vem ali, ela cai em pedregulho, ela cai, sabe, em lugar cheio de mato, ela cai em vários lugares, né? As aves do céu comem, e aí daí vai, daí por diante a parábola. E a parábola também do joio do trigo também, e a roxa aponta para isso que eu estou falando para vocês agora aqui, né? O joio, ele cresce no meio junto com o trigo. E você vê que os próprios anjos, eles querem arrancar o joio, né? Eles pedem na procura, vão arrancar essa semente maligna, essa semente. Não, não deixa. No dia certo, né? Nós vamos fazer a colheita e vamos jogar o joio fora, no fogo, né? Falando do abismo, e as boas sementes, elas vão para o celeiro. Então isso é muito forte. Então isso é coisa para o dia de hoje, né? Então você vê que a mentira, o próprio Arrucha confirma isso nessas duas parábolas, na parábola do semeador e na parábola do joio do trigo, que a mentira, ela cresce, enquanto a verdade, ela fica ofuscada, ela fica escondida, ela fica ocultada. E ele mesmo fala isso, ele faz menção nas duas parábolas, né, disso aí, né, do joio com mais detalhes ainda, né, muito forte ele fala ali. Arrancaremos, não arranca agora, porque você arrancando o joio também vai arrancar aí o trigo junto, né? E nós sabemos que essa comparação aí é uma comparação muito sincera, era muito verídica, né? 100% de verdade, porque o trigo e o joio eles são muito parecidos, mas o joio ele é uma semente que para nada tem aproveito, nem as aves comem ele, né? E eu não sei se ele é veneno, né? Não posso afirmar isso aqui, mas creio que ele seja veneno. Estou falando da semente mesmo, né? Enquanto o trigo, sabe o que ele, tantas coisas, né? Boas pode se fazer aí com trigo, semente, né? Com trigo. Então você vê que o Yahusha conta isso aí, né? Ele fala, né? E nós, dentro do sistema de pedra, não entendíamos isso aí.
E todas as parábolas que Yahushua conta, ele aponta para Yashuru. Aponta para você branco, para você vermelho, para você amarelo, para você preto. Aponta para nós, né? Falando e requerendo ali o nome dele. A parábola do filho pródigo, a gente estava conversando aí com a Cleide, e também com a TT, né? Aí a gente falando aí, a Kátia. E eu falava para essas pessoas, né, sobre a parábola do filho pródigo que a Roxa conta aí, né? O filho mais velho e o filho mais novo. Tudo apontando para as tribos de Anchoru, para as tribos de Israel, né? Que vai ali comer, né, com os porcos, né? E hoje, né? E isso aconteceu, na verdade, né, na realidade mesmo, isso aconteceu ali com as tribos de Israel, todas as tribos. É só você pegar aí os escravos, né? E isso está mostrando ali uma coisa física e também uma coisa espiritual que acontece nos dias de hoje, embora muitos canais falem que as coisas espirituais não é verdadeira. Como é que pode, né? Na realidade, as coisas verdadeiras são as coisas que são invisíveis, né? São as coisas verdadeiras. E as coisas não verdadeiras são as que você está vendo aí, né? São as realistas que estão diante dos nossos olhos, as que nos conduzem para o caminho da morte. Mas as invisíveis que nos levam a gente para trilhar o caminho do nosso Salvador Criador. E o próprio Yahushua confirma isso aí, né? Como pode você, né, dizer que ama a meu pai, né? Que vocês não veem isso, fé é isso aí, né? Se você não amar o seu irmão. E nós amamos tanto o nosso irmão a ponto de nós chegarmos a perder tempo da nossa vida empenhado, não só aqui na tela de um computador, de um celular, mas também fisicamente aí em todos os lugares que você imagina, falando dessas verdades para as pessoas, né? Embora elas não creem de maneira nenhuma, porque elas estão presas, elas estão ali presas na hipnose, na escravidão, que foram submetidas a elas, né? E a nós também, desde criança. Porque essa mentira, ela nasce conosco, né? Toda a coisa ruim, perversa que vem do mal, ela já vem, nós já traz conosco na nossa bagagem quando nós nascemos. E é muito forte isso aí. E ao longo do caminho nós temos que desfazer dessas mentiras, dessas ervas que daninhas, né, que nos, esses parasitas, né, a mentira é uma parasita que suga a verdade. Mas é muito difícil, porque nós também não estávamos nessa luz, nós não conhecíamos essas verdades. Mas essas verdades elas foram ditas para os tempos de agora. Antônio Carlos e as pessoas que morreram sem conhecer essas verdades, já falei várias vezes, eu vou repetir novamente, serão julgadas segundo as suas obras, né? E não são muitas obras boas que essas pessoas fizeram, né? Mas serão julgados segundo as suas obras, mas o nosso Pai, ele é muito forte e muito bom, né? Em tudo em que ele faz, para absolver, quem sabe, essas pessoas no dia do julgamento que está por vir. E isso vai acontecer. Enquanto alguns se colando para o céu esperando o arrebatamento, né? Isso vai acontecer de uma outra forma. Então você vê que os filhos de Ashuru, eles têm um nome, né? O nome do Criador. E de acordo com o nome que eles têm, eles exercem ali as suas tarefas, os seus trabalhos, exercendo grandes poderes e maravilhas diante do povo de Ashuru, do povo a quem vocês conhecem como Israel. E o próprio Josué, ele representa, ele figurava a pessoa do próprio Yahushua, porque o nome de Yahushua estava em Josué. Esse nome de Josué não existe, o nome era Roché, então não existe, estou falando para você entender. É por isso que Yahweh diz ali, né? O meu ali está blasfemado para anjo, né? Do trado para anjo, para você não entender. O meu nome está aí. O meu nome está aí, né? No moço que está aí na frente aí, falando de Josué. Então o nome de Yahweh estava ali, de Yahushua estava ali. Então tudo que ele falasse seria feito. Assim como o Yahweh significa Yahweh Pai, né? Estão me entendendo agora? Se o nome do Criador estivesse agora em você, por isso que a Bíblia diz, se você tiver uma fé tamanho de um grão de mostrar aquilo que dizer esse monte, salte-se daqui, ele vai, transporte o mar, ele vai se jogar ali no mar. Porque isso é poder, isso é fé. Porque o nome do Criador, aquele que pode tudo, estava na pessoa que fazia aquilo. Por que quando Yahushua ele vai fazer ali
aqueles, eu nem sei se essas coisas, né, tá na verdadeira na Bíblia, né? A gente está cheio de adulteração, mas quando ele vai fazer ali os seus prodígios, né, ele pediu autorização ao seu pai, né? Porque o nome do pai estava nele, né? E ele próprio era o pai, né? A palavra chuva quer dizer salvação, a salvação ela vem de Arro. É por isso que na briga de angústia ali com os fariseus, mostre-me o seu pai, né? Mostre-me então o pai para que nós creiam, né? Vocês não creem em mim, né? Que se você está vendo, quanto mais nele vocês não vê. Mas Moisés viu ele lá no deserto, né? O nome nunca foi Moisés, né? Sabemos que ele falava com ele, ele fez isso, aquilo, outro, olha, mas ele escreveu de mim, né? Então, pessoal, essa história, vou dizer uma coisa para você agora, de dizer que certo personagem da Bíblia é isso, é aquilo, cuidado com essas coisas, né? Cuidado para vocês, que são meus irmãos, meus amigos, né? De verdade, verdadeiro. Muito cuidado com essas coisas. Porque existem dois personagens aí, né? Muito cuidado, porque isso também é uma blasfêmia muito grande e o nosso Criador não vai ter por inocente pessoas que falam mal, né? E que apontam coisas que elas não podem provar. A Bíblia de Jerusalém e a Bíblia católica são Bíblias, sabe, que estão aí, sabe, que dão um show em cima das Bíblias dos Evangelhos, que elas contam, mesmo com as suas adulterações, com as suas invenções de história, né? De personagens, de regiões, de tudo que você imagina. Ela testifica que os textos estão corrompidos, que os textos estão errados, né? Eu vou mostrar para vocês agora uma passagem que se encontra no livro de 2 Samuel. Eu vou ler o rodapé embaixo falando das vitórias de Davi. Eu marco tudo aqui, né? Ó, umas caras de marca-texto, sabe? Para mim não perder. Às vezes eu perco. É uma mexida danada, né? Às vezes eu perco as coisas, mas também mas o nosso Criador, ele sabe de tudo. Então vamos ver aqui então, algumas coisas falando sobre Jerusalém, né? Essa conquista situa-se. Conquista de quem entra no carro? De Jerusalém, né? Que nunca foi Jerusalém o nome, né? Jerusalém chamava-se Cariate, né? Baal. Cariate significa cidade, cidade de Baal. E depois ela passa a mais Cariate e Iarim, é o judaizado, né? E a Bíblia diz ali, um texto que eu perdi agora aqui, que o nome Iarim, ele também está incompleto, existe outro nome junto, né? Vocês viram o Globo Repórter de sexta-feira? Mostrando lá o Cristo Redentor? Coisa que eu falei lá, em vídeos aí no Facebook, também no YouTube, né? E uma coisa que eu não sabia, ele tem mãos femininas. A palavra Cristo ela vem de quê? De Jesus, né? Jesus Cristo. Você vê que ele é criado ali por um judeu, né? Dentro do coração dele tem escrito ali o nome desse judeu e da família desse judeu. E a ideia é a parte de um bispo, São Sebastião, não sei das contas, né? O nome Sebastião também está na cidade do Rio de Janeiro, né? Ela é mudada da cidade ela tem o seu nome mudado ao decorrer da história, cidade de Baal, depois cidade de Yarim, depois de Alfalaim, né? E você vê que o próprio Monte Corcovado, o nome é Corcor, né? Corco, que vem de coração, Corco, né? Que vem de coração. Coração significa centro. Onde está o coração? Centro, né? E várias pessoas já disseram aí que Adão está enterrado no centro da terra. Ali mostrou a caverna dos tesouros, né? O portal de Ágata, que diz que está ali dentro, tem um tesouro ali dentro escondido. Mas falaram aquilo tão pequenininho, né? Que passaram batido. E todos os nomes são nomes indígenas, né? O nome não está escrito no Tupi-Guarani, que nunca foi Tupi-Guarani, que é o hebraico verdadeiro, nós sabemos que é esse nome. E as questões ali em fenício, segundo eles, consta que ali dentro tem um tesouro ali dentro escondido, né? O livro A Caverna do Tesouro, o livro a própria Adão e Eva, ali no segundo, ou primeiro, não sei, também fala desse tesouro ali escondido, né? Onde eles viviam, né? Pessoal, não precisamos mais falar mais nada. Você pega a bacia do Amazonas, né? O nome que estão naqueles rios do Amazonas são os mesmos nomes que se encontram aqui na Bíblia. E a Bíblia de Jerusalém, ela fala que, e a Bíblia Católica também confirma isso aí, né? Que muitos nomes de lugares, eles colocam nome de pessoa, a vez nome de pessoa e nome dos lugares, para você ver. E quando você abre, falando aí de genealogia, de geografia, os nomes parece que são nomes assim, originais, né? Mas quando você parte para uma outra coisa, já vem para Jeremias, para Isaías, já livre de muda de figura, né? Então você vê que a tradução do hebraico para o grego, do grego para o latim é a língua oficial
do Vaticano e a língua oficial que nós falamos também, a língua portuguesa. A língua espanhola, a língua portuguesa, né? Ela é filha daquela língua falada no Vaticano. Você vê que você entende o que o Papa fala, mas de vez em quando ele vai lá e muda alguma coisinha ali para nos enganar. Você vê o Papa está falando aí, fazendo um discurso aí, ou qualquer um ministro italiano ali, né? Principalmente as pessoas que estão no Vaticano, né? Onde aquela língua oficial fala ali, que a língua já é escrita no livro de Isaías 28:11, né? Eis que por lá gaguejante falarei esse povo. E não era em outra língua, igualzinho judaizado, fica passando para vocês, né? Esse hebraico, indígena, alemão falado aí, não era essa língua que Yahweh ia falar com o povo está aqui. O povo está aqui, está falando em todo mundo. Em várias partes do mundo se fala a língua portuguesa e a língua espanhola, onde são as tribos preta e o povo branco de olhos azuis. A quem chamam de cigano, a quem chamam de judeus, a quem chamam de tudo isso aí, mas não são aqueles judeus que foram mortos. Alguém comentou aí no falando aí da família, né, Rockfield, que mataram tanta gente ali, né? A cruz, a estrela, era o símbolo da Gestapo, a polícia alemã. Não. Aquele era o símbolo dos judeus que estão hoje lá, que matavam alemães, né? A história outra vez é investida. E quando se fala de campo de concentrações, de câmara de gás, se fala que judeus morreram ali, mas quem morreu foi a igreja. Povo muito inteligente que conhecia a história do povo preto, né? E você vê que os alemães fazem festa ali que não se faz em outra parte do mundo, né? E aonde eles aprenderam essas festas, né? Aquelas que eles chamam de esporte, né? Festa esportiva que nunca foi, aprendendo junto com o povo preto. Que nas festas solenes existiam festas ali que fazia para ir para Iarro, que era só coisa ali que tinha que estar ali, né? Mas outras era festa mesmo, né? Inclusive a festa dos dízimos, aonde se vendiam, se comiam, se bebiam bebidas fortes. Isso está escrito no livro de Deuteronômio 14, do versículo 22 em diante. Se comia, se bebia bebida forte, se alegrava, né? Bebia ali, sei lá, o que fosse, vinho. Isso se alegrava, igual as pessoas fazem hoje aí, né? Quando fazem um mutirão para bater uma laje, quando fazem um mutirão para limpar aí uma lavoura, né? Aí na roça faz muito isso, nós já fez muito, se não moramos na roça há muito tempo, né? Se faz ali, quando casa, era o mesmo tipo de festa que fazia para Yarro, né? E são o que os alemães fazem, até hoje ali os alemães fazem, algumas pessoas em Portugal fazem. Porque essas festas eram feitas no meio do povo preto. O povo das tribos de Axoru, né? Que Judá vendeu os seus irmãos, né? Vendeu toda essa mentira, Yahudá, se conhece como Judá. E o Tito passa para o povo que está hoje ali batendo cabeça no muro das lamentações, que nunca existiu na Sagrada Escritura. E muito menos na Torá, em qualquer parte. Eu quero que veja alguém prova onde está esse muro na Bíblia, né? Porque a Bíblia sai da Torá, né? Lá tem os primeiros 5 livros de Moshe, né? Judaizado ali, idolatra, né? Os judeus, né? Cara, tudo acontece aqui, sabe? A quem eles chamam de América. E nunca foi naquilo que está do outro lado lá, naquele lugar seco chamado Israel, fazendo fronteira ali com a Jordânia, com a Síria, com o Líbano, né? Com o Egito, a Cisjordânia, bebendo água daquele mar morto, aquele mar salgado, salgadíssimo que eles construíram ali, né? Isso se encontra aqui, no Lago Titicaca, nunca foi lá, né? E você vê que ali não tem nada, né? E eles são uma tecnologia muito forte em guerra. Israel, ele detém 1/3, né, de toda a tecnologia de arma química, de arma, sabe, biológica, de arma de destruição em massa, principalmente a arma nuclear. E se ele quisesse, acaba com aqueles países ali, sabe, ao redor dele, ali, num piscar de olho. Nunca foi inimigo deles. E, então isso é uma vergonha vir pessoas no canal dizer que eles são ali cercados por inimigo. A Guerra dos 6 Dias, Israel já tinha bomba atômica. Filme mostrou isso aí. E na Guerra dos 6 Dias, um avião israelita voou com a bomba atômica, ela caiu ali, o avião explodiu, caiu no chão. Cara, isso foi baseado em fatos reais. Como é que pode alguém chegar ali em 6 dias ter uma bomba atômica, né? Eles são fantoches babilônicos, criação dos ingleses americanos. Falado aí pelo judeu chamado José Hebreu Paulino. Então não precisa provar mais nada. Então tudo isso é uma invenção. Guerra dos 6 Dias vinham 6, né? Já é um número maçônico, né? A própria estrela de Israel tinha 5 pontos, a 6 pontos. Nunca existiu.
Ah, mas foi lá e enfrentou a Síria, a Líbia, o Líbano, enfrentou a Rússia. Cara, são tudo amigos, né? Os rabinos que são na sinagoga são amigos do Putin, são irmãos, né? Primos, são parentesco ali com Trump, com Bolsonaro e todas as pessoas que estão no poder. Todas as pessoas que estão no poder, sabe, Angela Merkel, todos esses do G7, do G10, do G7 das quantas, do G12, todos são irmãos, são primos, são tudo família, que criaram aquele Israel através da ONU. Então não existe isso, eu vou bater cabeça se for preso dentro aí. Isso é uma história mentirosa, né? Assim como toda história está na Bíblia, duas histórias dos personagens, né? A mentira acima da verdade. Mas a verdade chegou para desbancar a mentira, porque também isso é uma profecia. Então vamos ver aqui. Eu estou lendo o rodapé embaixo da Bíblia de Jerusalém, segundo Samuel, né? Vocês vê muitas coisas aqui que estão adulteradas, né? Essa conquista situa-se cronologicamente depois das vitórias sobre os filisteus contadas no versículo 17 e 25. Dá uma olhada no cara. Daqui do livro de 2 Samuel. O texto é incerto. O texto é incerto. O canal, se é que esse o sentido da palavra, seria um poço cavado na colina de Jerusalém para se descer à fonte de Gion, né? Sem sair da cidade. Os livros de história confirmam que a fortaleza de São João, no Rio de Janeiro, tinha essa saída. E é por isso que Mendes de Sá, o Estar de Sá, faz a pesquisa, um dessas pessoas, foram, todos são judeus, né? Ele foi ali arpoado por um índio, porque ele foi abrir a porta. Alguém lá tinha um código, né, para chamar, né? Se falava ali uma senha, dava uma contrassenha, e a pessoa que estava lá fora só tinha subornado alguém lá fora, né? Ou aprisionado, feito refém, e arpoou ele dentro da fortaleza de São João. Só você ler a história, né? Então tudo isso aqui, ó, bate com os livros de história que está aí no Museu de Língua Portuguesa que foi queimado em São Paulo, no museu aqui do Nacional também pegou fogo, museu em Minas Gerais que pegou fogo. Cara, será que pegou fogo mesmo, né? O outro agora parece que pegou fogo também em Roraima, sei lá, gente. Será que são... Mano, não vou nem entrar em detalhe, né? Para descer a fonte de Gion, né? Para descer a fonte de Gion. Hum. O rio Gion, né? Tá vendo só? Tô lendo agora aqui que eu descobri uma verdade aqui, né? O rio, né? Gion, Rio Pison, né? Não era o Rio, não era o Jordão? O Jerusalém sempre está ligado ao Rio Jordão, né? Eu sempre desconfio desse Rio Jordão, sabia? Eu estou para dizer para você que o Rio Jordão é esse Rio Amazonas aí. Muito grande sua extensão, né? A Bíblia cita ele como uma... Cara, tem coisas que tem que, sabe, meter as caras mesmo, sabe, buscar pista. No livro de Segunda Reis, está escrito no livro de Primeira Reis, né? 1:33, versículo 1:33. Sem sair da cidade, nada é mais incerto. Olha que diz, nada é mais incerto. E pode ser traduzido, interpretado de outra forma. Tem texto simples, tem texto que é simples, né? Aquele que foi primeiro, o Jebuseu será chefe, né? Falando aqui que o Davi falou para eles, ó, aquele que foi primeiro vai ser chefe do Jebuseu, né? Vamos pular para essa parte aqui. Essa frase, que se refere ao templo sem ligação com os contextos, falta lá no livro de Crônica, né? A situação de Jerusalém entre as tribos do sul e as do norte explica a escolha de Davi, explica a escolha de Davi, né? Você viu que tudo aqui ela fala que o negócio é incerto, né? Gente, assim, o nome da cidade é atestado desde o ano 2000, ó, que já fala do ano 2000, né? Que nunca existiu, né? Não sabemos que isso é uma mentira, né? Então tem mentira de verdade, mais mentira do que verdade.
A antiga cidade do Jebuseu, né, ocupava a colina de Ofel, ou Monte Sião, entre os vales de Cedron e do Tiropeon, né? Mandando rever no mapa, né? Era dominada ao norte pelo cume, onde Davi erguera um altar, né? Que se encontra no livro de 2 Samuel 24:16, né? E Salomão, o templo. Você vê que o altar que foi erguido no Monte Moriá, onde está hoje o Cristo Redentor, né? Eu afirmo isso de pé junto. E nunca foi o templo, né? O templo, Salomão constrói embaixo. Inclusive o templo hoje construído em São Paulo, nos lugares, né? Baixo de Jerusalém. Porque mesmo São Paulo sendo mais alto que o Rio, porque lá não tem mar, mas ela está no lugar baixo. O templo era construído, se fosse para ser construído, era construído em cima do monte. Na ilha de Araúna, onde Davi vê ali e fala ali com alguém que é enviado do Criador, né? Falecido que é algo, mas não foi. Alguém que é um anjo que também o nome não é anjo, né? Envia ali para falar com o personagem de Davi, que nunca foi Davi o nome, pessoal. Vou parar de falar esses nomes aí, tá? Esses nomes tudo blasfemado. Ó, então, aqui, ó, Davi erguer um altar, né? Se encontra em 2 Samuel 24:16. E Salomão, o templo, que nunca foi, né? E os palácios de Salomão serão construídos ao sul do santuário. A cidade se estenderá sobre a grande colina ocidental. Só muito mais tarde, as duas. Só muito mais tarde. Olha, só muito mais tarde, tá vendo? E duas vezes suas muralhas setorial precisou ser transferida mais para o norte. Ó, você pode ter certeza absoluta. Quando se fala, sabe, das muralhas, você pode botar muito mais coisa além de muralha. Duas vezes as muralhas precisaram ser transferidas. E o sistema de água foi aperfeiçoado principalmente por Ezequias, né? 8 vezes foi feito isso aqui também. Nabucodonosor destruiu a cidade, né? Em 587. Mas o templo foi erguido a partir de 515, né? E as muralhas em 455. Você vê que tudo Antíoco Epifápio mandou construir a arca diante do templo, né? Eu creio que essa arca aqui é o poste ídolo, né? Que aquele não é novo, não, aquele ali. Aquele foi construído várias vezes. Não pensa você que aquilo que está escrito, está erguido no Rio de Janeiro, o maior monumento armado em ferro e concreto do mundo. E a Bíblia Católica, não é essa Bíblia de Jerusalém, que é a católica de edições basta, diz que a abominação desoladora falada por Daniel é um poste ídolo construído nos montes de Jerusalém, 38 metros de altura. A verdadeira medida da altura, da estrutura daquela imagem masculino e feminino que está no Rio de Janeiro. Masculino e feminino. Eu sempre falava de Manhattan, mas aquela mesmo ali, ela é feminina também. O Globo Repórter mostrou isso. Sexta-feira passada agora. Ele mostra isso aí, né? Ele é masculino e feminino. Gente, isso é muito, sabe, isso é muito assustador, né? As pessoas tá aí, sabe? E os amorreus transformaram essa cidadela em palácio. Olha só, gente. No lugar do qual Herodes construíra uma residência oficial mais a oeste, né? Herodes transformou a antiga cidadela do templo, né? Numa vasta fortaleza. Na fortaleza. Uma vasta fortaleza. Antônia reconstruiu o templo novamente, né? Enfim, a cidade foi destruída e foi reconstruída, tá vendo, gente? Por Tito, que fala de tantas pessoas aqui, né? Mencionada pela primeira vez na Bíblia, com seu sacerdote, rei Melquisedeque, no livro de Gênesis 14:18, né?
tornando-se sob Davi a capital política e religiosa de Israel. Viu? Aonde foi a primeira capital política do Brasil? Oficialmente falando, né? De Israel, ou Sião, de Jerusalém, Israel, Jerusalém, ou Sião. Ainda tem 6 nomes aqui, ó, né? Virá a personificar o povo eleito, né? E a morada de Yahvé. Nunca foi Yahvé, né? Do seu ungido. O encontro futuro das nações, né? E com uma visão da Nova Jerusalém. Então, eu tô falando aqui já das coisas aí que. Você vê que o próprio judaizado defende o nome de Yah, né? Os próprios judeus lá, né? Eles não mudam. O nome está também lá no primeiro-ministro, né? Benjamin Netanyahu, né? Enquanto os judaizado vêm falar de Yehoshua, né? De outros nomes de Yahshua, de Yeshua, né? Gazé fica no limite do norte do território filisteu, né? O inimigo foi recheado para o seu território, né? E esta narrativa retorna à história da arca, onde havia deixado, né? Mas é de outra mão. Tá vendo, gente? Jerusalém recebendo a arca, onde Yahvé, que nunca foi Yahvé, né? Nós sabemos que o nome é Yahushua, né? Se torna presente. Torna-se então a capital religiosa e não mais somente política de Israel, a cidade santa. O antigo nome de Kiriat Yarim, né? O seu antigo nome, né? Kiriat Yarim. Esse era o nome de Jerusalém. O nome dela era Kiriat Baal. Se encontra no livro de Juízes. E também no livro de Josué. E ela muda para Kiriat, é mudada para Kiriat Yarim. Quando os filhos de Jashorun entram ali. Mais tarde, Davi reconquista ela. Ela foi novamente. Se você vê que então o trono de Baal já estava dentro da cidade de Jerusalém quando ela é invadida. E eu disse hoje no meu primeiro vídeo, né, que a palavra Brasil, a palavra Israel, o nome Baal está embutido, escondido, ocultado, sabe, em mensagens sobre aí dentro, né? O Bar, né, que era Barzil, né? Ele é o mesmo Baal. E também está no hino brasileiro, o nome de Baal. Né? Quando se fala do cruzeiro, resplandece a cruz, está falando do renascimento dele. E você vê que quando você vê nas festas de Natal, Natal quer dizer nascimento, né? Natalidade quer dizer isso aí. Quem é a estrela da festa, né? Quem que é aplaudido ali? É o menino Jesus, né? Quem eles chamam aí, menino Jesus? Não, é a estrela. A estrela tem tudo. Aqui em Angra coloca uma estrela enorme, né? Você vê que na árvore de Natal, o que tem em cima dela lá, né? O topo da árvore, a estrela. E a estrela aponta para o nascimento. E a cruz para a morte. Você vê que o 25 de dezembro se comemora o nascimento através da estrela, né? E mais tarde, em abril, quando se faz essa festa pagã chamada de Semana Santa, que nunca foi, é uma grande mentira, a cruz está lá presente, né? A morte na cruz. Porque a cruz é a própria morte. A cruz é o tabernáculo. E a estrela é o nascimento. E em todos os documentos seus tem uma estrela. Mas no atestado de óbito aí do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô, né? Ou de uma mãe, ou de um próprio pai, ou de um próprio irmão, a cruz está lá. A cruz é quem está lá. É por isso que a cruz ela está no cemitério, ela está na encruzilhada, no Vudum, na magia negra. Tudo se feito através da cruz. Todo tipo de maldade. E a estrela também. Se faz no culto ali com a cruz, né? Mas quando a pessoa alcança um topo de sucesso, quem é que está lá? A estrela. Ela está no camarim do artista, ela está na camisa do Flamengo, camisa do Corinthians, do Bayern de Munique, do Real Madrid.
Toda vez que ele é campeão do mundo, a cruz, a estrela está lá, o do Libertadores, né? Ela está sabe, no DVD, no CD, ela está, sabe, em tudo que você imagina, na Bíblia, a estrela está lá. Nos pastores que faz sucesso, nas cantoras aí de evangélico, de católico, de samba, de umbanda, de tudo que você imagina, no Rock in Rio. Quem está lá é a estrela. A estrela do vosso Deus, Refã. A estrela de Refã, a estrela de Baal. Porque muda de nome ali. Que está no próprio Brasil, Florão da América, cantado aí nos hinos. Né? Se fala também de morte ali, né? Conquistar que está com o braço forte no seu peito. E aí fala de morte, eu nem sei, né? Fala de sino aí agora, no momento aqui. Mas se fala de morte ali, né? Senhor dessa igualdade, de conquistar que está o braço forte, desafia nosso peito, a própria morte, falando da morte. A morte é aplaudida, ela é cantada como se fosse uma coisa boa, dentro do próprio hino. E se fala de um povo de brado, né? Heróico de turbante. Quem é que usava turbante? Os ingleses usam turbante? Acorda. Da onde é que vem o turbante? Faça uma pesquisa agora aí. O turbante ele vem da África. Ele está na cabeça do povo preto. E muitos brancos também usavam. Né? Mas que estavam aqui dentro. Você vê que nenhuma dessas pessoas usa um turbante. E hoje lá naquela Jerusalém se usa chapéu. E a Bíblia nunca se fala de chapéu, se fala no livro de Macabeus. Eles obrigam as pessoas a fazer isso. E hoje ali que as pessoas usam aquele chapéu na cabeça, aquelas barbas, todos aqueles cabelos compridão, e aqueles caras são riquíssimos. E quando eu falo de Israel, da ONU, não falo do povo que está ali não. Porque o povo que estão ali são enganados, e muitos foram para ali crianças, porque os seus pais foram mortos na Inquisição, foram mortos na guerra, foram mortos, sabe, nas cruzadas. O que vão fazer agora? O que vão fazer? Eu botei um vídeo mostrando aí do próprio rabino judeu, barbudinho, da ONU, que criaram tudo essa história aí, agora dando uma edição, até falando aí no vídeo aí, né, o relato da ONU. E vão fazer novamente. Porque fizeram isso na catequese com os pretos, e com os índios, né, e com os brancos também. Os pais foram mortos, os bens foram tomados, as crianças aprenderam a crer nesse Jesus, as crianças. E aí foram se passando. Ou você acha que a catequese foi uma coisa, chegou aqui, sabe, com uma biblinha na mão, bom, foi na base da espada, na base da tortura, sabe, tiveram seus bens confiscados, os pais foram mortos. Você que é católico, defende isso aí, essa cura romana, mete a cara aí nos livros, sabe, falando da Inquisição, você vai ficar assustado. Você é evangélico, lê aí sobre as cruzadas, Inquisição que vocês também estavam junto, os seus antepassados, né? E muitos de vocês tiveram seus pais, seus ancestrais mortos também. E ainda estão adorando esse Deus. Todos nós tivemos. E todos nós adorávamos esse Deus Baal. E todos os textos aqui estão corrompidos. Estão mexidos. E vai vir judaizado perguntar, como é que você está falando aí, né, de uma coisa corrompida? Mas dentro dessas coisas corrompidas existe verdade. E você não vê, por causa da sua soberba, do seu orgulho, achar que você é maior que os outros. Você não é maior do que ninguém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você, ó, não enxerga um palmo além do nariz. E quando a pessoa ela acha que ela sabe alguma coisa, ela não sabe nada. Ela não sabe nada. E nós também não sabemos nada. Mas conseguimos chegar aqui que nós pedimos para Yahweh nos mostrar. E ele nos mostra. E os textos que estão na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia Católica, estão na Bíblia também dos evangélicos. Só que eles não conseguem enxergar. Porque eles também não lêem Bíblia. Eles estudam teologia. E todos os estudos que você estuda aí, eles vêm da mão dos maçônicos, da mão do judaizado. E é muito mais corrompido ainda. É muito mais corrompido ainda. Então, vivemos num labirinto de engano e mentira. Mas existe uma luz, né, chamada Yahushua, que não é a luz do sol e nem essa aqui assim na minha cabeça, né? É muito mais forte do que tudo isso que você imagina. Descrito ali por Ezequiel, né? Por Hanã, por João, né? Muito forte. Então essa é a luz que nos guia, que nos ilumina, né? Pessoal,
Vamos falar agora aí de um livro aí de Zacarias aí, né? Os judaizar têm batido cabeça aí e falado coisas, sabe, que não é verdade. Então, pessoal, muito cuidado, né, nas comparações que vocês fazem aí com alguns profetas, porque existem duas histórias, dois personagens. Isso é só você ver aí, né? Tem coisa que você lê e você não entende, porque aquilo não vem do Salvador, o Criador, Yahushua, o nosso Pai. Um abraço a todos vocês aí no canal. Fiquem firme com Yahushua, até um próximo vídeo aí.